Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma reunião de avaliação das condições de operação do reservatório do São Francisco. Inicialmente, vamos fazer uma verificação das pessoas que estão conectadas por videoconferência, no sentido de avaliar as conexões. ONS Rio. É feriado no Rio de Janeiro, o Joaquim. Ok, mas... então vocês que vão conduzir a apresentação, né? Perfeito, Joaquim. Estamos eu, Giovanni, Luana e Lucas, do Centro de Operação Regional Nordeste aqui. Ok, obrigado. Chesf. Pela Chesf estamos Sonali, Tiago, Antônio, Daniela e Sérgio. E Meuser. Tá, obrigado. A CEMIG, eu não vi entrar, não sei se hoje também é feriado em Minas Gerais, mas vamos lá. Bom dia. Pronto, entrou. Não é feriado não, né? Ok. Bom, vamos então para IGAN. Bom dia, Lucas IGAN. Obrigado, Lucas. Sergipe. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Ailton Rocha, Semar Sergipe. Estou acompanhado do Napoleão da DESO. Ok. APAC, Marcelo. Oi, bom dia, Joaquim. Marcelo Asfora aqui da APAC. Ok. Tem o Mauro também, eu não sei se o Mauro quer dar um alô. Mauro? Ok. Mauro também está conectado. Compesa de Pernambuco também, se quiser dar um alô, pode. Bom dia a todos. Lucílio Compesa. Ok, obrigado. Alagoas. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Gustavo Carvalho, da SEMAR de Alagoas. Ok, obrigado. Bom, vamos agora para os projetos de irrigação. Começando por Jaíba, primeira etapa. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Marcos, projeto Jaíba, etapa 1. Etapa 2. Bom dia a todos. Priscila, projeto Jaíba, etapa 2. Torão. Bom dia a todos. Walter, projeto Torão. Nilo Coelho. Muito bom dia, Décio, Paulo e Amauri. Bebedouro e Nilo Coelho. Ok. Bom, então vamos para a Codevasf, que está por videoconferência. Vamos ver, a terceira superintendência regional. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Fabrício Rodrigues, Codevasf, terceira SR, Petrolina. Ok. Agência Peixe Vivo. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Tiago, da Agência Peixe Vivo. O 2º Distrito Naval. Bom dia a todos. Comandante Heron, 2º Distrito Naval, Marinha. Temos a Câmara Técnica de Aquicultura, lá de Minas. Bom dia a todos. Leonardo Romano, coordenador da Câmara Técnica de Aquicultura. O deputado Adelmo, se puder dar um... Bom dia a todos, meu nome é Bruno, assessor do deputado Adelmo Carneiro Leão, Minas Gerais. Ok, obrigado. O Comitê da Bacia de São Francisco. Bom dia, Joaquim, bom dia aos demais. Delane Barros, da assessoria de comunicação do comitê. Hoje é feriado aqui em Alagoas, Joaquim. Mas me explica qual é o feriado que hein? Consciência Negra? Ah, tá certo. É porque então não é em todos os estados, né? Não, exatamente. É um feriado estadual e aqui, como é o berço de Quilombo dos Palmares, né? Então tem esse dia histórico. Ah, tá certo. Obrigado. CNA.
Gustavo, se você quiser dar um ok, senão só CNA. Bom dia Joaquim, bom dia a todos. Gustavo, CNA. Professor Ivonilde. Bom, está conectado. Joaquim, se puder escutar ele. Sim, nós estamos ouvindo você bem, tá? E o Semadem. Bom dia, Joaquim, bom dia a todos. Estamos aqui, Karine Leal, Marcelo Celucci, estamos prontos já. Ok. Vamos ver aqui as pessoas que estão aqui na sala de videoconferência. Anel, Gustavo. Bom dia a todos. Gustavo Murat, regulação da geração Anel. Bom dia a todos. Antônio Paulo, Ministério de Transportes. Bom dia a todos. Marco Pedra, da área de irrigação da Codevas. Bom dia, Napoleão Casado, diretor dos empreendimentos de irrigação da Codevas. Bom dia, Leonor Ana. Márcio Nóbrega, Ana. Joaquim Gondim, Ana. Lotufo, Ana. Juliana da Coidibama. Antônio Augusto, Ana. Diego, Ana. Josué Azevedo, ANS. Bom dia, Igor Ribeiro, Ministério de Minas e Energia. Bom dia, Alexandre Carvalho, Ministério da Integração Nacional, Secretaria de Infraestrutura Hídrica. Ok. Bom, teve alguém que eu deixei de falar, que está ligado por videoconferência? Não. Então, vamos dar início, então, pela apresentação do Semadem. Já está na tela, tá? Ok, Joaquim, muito obrigado. Podemos ir já logo à primeira figura, que é a chuva observada na última semana. Bom, tinha a previsão de chuva em forma de pancadas na bacia do São Francisco. Vejam primeiro no mapa da esquerda, que choveu na maior parte do país, né? Essa é uma característica já bem típica da estação chuvosa. Não há dúvida que nós estamos dentro já da estação chuvosa, mas se a gente vê com detalhe, vemos que aparecem algumas pequenas áreas em branco, inclusive aí no centro de Minas, sudeste de Goiás, enfim. Então a chuva não foi muito bem distribuída. Olhando o mapa de lado, né, o mapa da direita, vemos que em termos de anomalia, e olhando já mais especificamente a bacia do São Francisco, vemos que na parte de Minas, por exemplo, embora choveu, teve algumas pancadas, a chuva foi abaixo da média histórica, da média de longo termo. Já no trecho baiano, né, no que seria mais o trecho de Sobradinho, aí choveu um pouco para cima do normal. Então, em resumo, houve sim precipitações, mas com uma distribuição bastante irregular, que é uma característica também da estação chuvosa, né? Chover de forma irregular. A próxima figura é o detalhe da precipitação na bacia como um todo, lembrando que a média de novembro é 140, então até o dia 18, sábado passado, choveu 82. Se a gente fizer uma distribuição assim estatística, está mais ou menos dentro da normalidade esse mês de novembro. Só que se a gente vê a linha de baixo, que é o parcial do ano hidrológico, do 1º de outubro a 18 de novembro, choveu 103 milímetros, sendo que a média histórica é 222, ou seja, se a gente considera outubro e novembro, choveu menos da metade do que choveria, muito por conta do outubro, né? Muito deficitário. Bom, a próxima figura é a imagem de satélite de hoje, uma imagem também típica da estação chuvosa. Tem uma elipse aí fininha, vermelha, que de alguma forma envolve aquela banda de nebulosidade que está sobre o oceano, muito bem delimitada, né? Uma frente fria que causou bastante chuva aí nesse final de semana em São Paulo, no Rio de Janeiro, também um pouco no sul de Minas. E essa banda de nebulosidade muito bem delimitada, ela entra dentro do continente, aí já fica mais desconfigurada, e isso favorece a ocorrência de pancadas de chuva, especialmente no período da tarde. Aí no extremo sul da figura, no Oceano Atlântico, tem um B de baixa pressão, e tem outra banda muito fininha de nebulosidade, um cinza mais escuro.
Essa é uma área de baixa pressão e ela vai formar uma outra frente fria que vai se juntar a essa que está agora sobre Rios, São Paulo. Ou seja, essa frente vai começar a perder um pouquinho de força agora nos próximos dias, mas já rapidamente a frente que está sobre o oceano mais abaixo, ela vai reforçar a atuação dessa frente. Então, digamos, em termos de previsão, já na próxima figura, as chuvas vão justamente ficar mais por conta dessa grande banda de nebulosidade que vai sofrer algumas oscilações para o norte, para o sul, vai por momentos ganhar força, por momentos perder força, mas vejam que o interessante aqui é que o núcleo de maior precipitação, que é a área laranja, está centrado sobre Minas Gerais, né? Minas Gerais tem o auge da sua estação chuvosa em dezembro, né? Um pouquinho diferente de outros estados. Então, nós estamos nos aproximando já do auge da estação chuvosa. Coerente com isso, nós temos para os próximos 7 dias o maior volume praticamente do país, ali entre Rio de Janeiro, Espírito Santo e o centro-sul de Minas Gerais. Acho que o Giovanni na reunião passada já falou, nós fomos obrigados a mudar de modelo. O CPTEC descontinuou o modelo ETA, pelo menos na forma que nós utilizávamos para estas reuniões. Então, nós optamos como melhor opção disponível no momento o modelo GFS, que é um modelo mundialmente consagrado. O problema que nós temos, mas que vamos tentar resolver, que dá para ver na próxima figura, é que esse modelo, da forma que nós estamos pegando, não é um modelo por conjuntos, ou seja, não há um conjunto de previsões paralelas, sino que é uma única rodada. Então, por exemplo, no gráfico da direita, nós tínhamos antigamente 14 linhas diferentes, nós agora apenas temos uma. Esse é um pequeno problema, vamos tentar avançar nessa questão. Outro problema é que a gente conhecia muito bem o modelo ETA, depois de trabalhar com ele muitos anos. Esse modelo é muito bom, mas é um pouco mais desconhecido em questão de erros sistemáticos. Em termos gerais, a maioria dos modelos aqui na região central do Brasil, eles costumam superestimar a precipitação. Então, o mais provável é que o GFS também tenha o mesmo perfil. Mas, olhando a bacia como um todo, né, vemos que a precipitação estará mais concentrada na porção sul, na porção mais alta da bacia, o que imagino que é a melhor possibilidade. Mas, de uma forma geral, toda a bacia terá precipitação, inclusive até a parte baixa. Não se descarta alguma chuva aí no sertão nordestino. E o modelo está indicando para uma semana uma precipitação mais ou menos na faixa dos 45 milímetros. Vejam que nos últimos dias, né, a curva se torna mais horizontal, ou seja, que a precipitação diminui nos últimos dias do período que estamos considerando. Então, desses próximos 7 dias, os primeiros 5 terão mais precipitação que os últimos 2. A próxima figura é o detalhe para a subbacia de Sobradinho. A situação é muito parecida que aquela para a bacia como um todo, né? Mais ou menos o mesmo volume e o mesmo comportamento. E a última figura é do trecho de Três Marias, que esse está bem embutido no centro de Minas Gerais. Aí os volumes de precipitação previstos são maiores, né? O modelo está indicando aí na faixa dos 135. Eu acho que é um pouco exagerado, mas também não descartamos essa possibilidade. Se fosse o modelo ETA, já iria dizer de cara que esse volume está superestimado. Eu acho que tem uma chance de estar superestimado, mas sendo um modelo diferente do que viemos usando, devemos aguardar um pouco. Mas sempre é bom levar esses valores de precipitação com muita cautela, porque todo modelo ele é muito melhor para prever distribuição de chuva, se choverá ou não choverá, do que quantidade, né? Independentemente do modelo que a gente escolha, sempre prever a quantidade de chuva é o maior desafio. E em termos gerais, todos os modelos tendem a superestimar as chuvas fracas e a subestimar as chuvas mais intensas, né? O modelo tende a colocar um valor mais ali no meio, né? Qualquer modelo tem dificuldade para prever chuva muito fraca ou muito intensa. Então, acho que em resumo, não há dúvida do que choverá na próxima semana, isso a gente pode afirmar, que os maiores valores estarão no trecho sul da bacia, no trecho de Três Marias,
e que esses valores serão superiores à média histórica desses próximos dias, né? Isso que a gente consegue afirmar. O valor em si devemos tomar com mais cuidado. E na próxima figura, finalmente, está a tendência para a segunda semana, do dia 26 ao 2 de dezembro, então seria a última semana, os últimos dias de novembro e já os primeiros de dezembro. Aqui aparecem algumas pequenas inconsistências entre os modelos, isso é muito normal, especialmente nesta época do ano, que é mais difícil. Então, isso nos indica que estamos no limite da previsibilidade, né? Já, se a gente pega dois modelos diferentes, né? O de cima é o modelo do INPE, o de baixo é o modelo americano, o GFS, o mesmo que usamos na primeira parte. Quando começa a haver diferenças, aí já nem adianta muito torcer para um, torcer para outro, significa que já não há muita previsibilidade. Mas há alguns aspectos em comum, que, por exemplo, no centro-sul de Minas Gerais, os dois modelos estão colocando precipitações de normal para cima do normal. Vejam que já no trecho baiano, por exemplo, há diferenças mais gritantes, né? Enquanto o modelo do INPE indica chuvas acima do normal, o modelo americano indica chuvas abaixo do normal. Normalmente, para a previsão da segunda semana, o modelo americano se dá melhor que o modelo do INPE, mas cada semana é uma semana diferente. Então, digamos, em resumo, podemos dizer que são esperadas também chuvas para a segunda semana, especialmente na porção mais alta da bacia, com volumes talvez mais ou menos dentro do normal ou até um pouco acima do normal, mas no restante da bacia a gente não consegue afirmar muita coisa. Então, isso da minha parte, eu vou passar agora a palavra para a Karine. Bom, pessoal, então focando somente na bacia de Três Marias, ali localizado na porção alta da bacia do São Francisco, nós temos no gráfico superior que a precipitação ela vem sendo sistematicamente também abaixo do esperado nos últimos anos. Para o mês de outubro, nós fechamos também um pouco abaixo do esperado. Para o mês de novembro, nós temos dados aqui até o dia 19, então foram observados aproximadamente 71 milímetros, o que representa em torno de 65% abaixo da média. E essas baixas precipitações estão sendo traduzidas em baixas vazões, representadas no gráfico inferior. A vazão do último período, que seria de maio a novembro de 2017, está representado pela linha roxa. Nós estamos, então, com uma vazão nesse último mês em torno de 58 metros cúbicos por segundo, representando algo em torno de 90% da MLT. Lembrando que aqui a gente está com os dados consistidos pelo ONS até o dia 15. Então, do dia 15 para cá, provavelmente essa vazão já aumentou um pouco, o que pode ter elevado um pouco essa média para o mês de novembro, tá? Mas é necessário que o ONS confirme essa afirmação. Então, no próximo slide, nós temos então a previsão para o modelo para Três Marias, né, utilizando como dados de entrada de precipitação o modelo GFS, que o Marcelo Cellucci apresentou. Nós utilizamos aqui uma entrada de aproximadamente 65% da chuva prevista pelo GFS, mas lembrando novamente, nós ainda estamos nos familiarizando com o viés desse modelo, né? Então nós colocamos o mesmo viés que a gente colocava para o modelo ETA. Então, na parte inferior da figura, nós temos a previsão de vazão, né, representada pelo nosso modelo aqui do CEMADEM, modelo hidrológico. Pela minha experiência com o modelo PDM, eu acho que a vazão aqui está superestimada, tá, para os próximos dias. Não acredito que realmente a vazão em Três Marias vai chegar próximo a 300 metros cúbicos por segundo nos próximos dias. A gente tem que analisar com cautela o resultado do PDM. Isso já é uma característica também que a gente já conhece, né? O modelo nesse período de transição, ele tende a superestimar as vazões quando a gente coloca uma entrada de precipitação muito elevada, tá? Então, no próximo slide, nós temos a projeção de vazão, que seriam os cenários de vazão para os próximos meses. Então, cada linha colorida representa um cenário de vazão em função de um cenário de precipitações, sejam eles precipitações na média histórica, acima ou abaixo dessa média histórica. A linha pontilhada cinza representa a precipitação na média histórica, né? Então, como ficariam as vazões
caso a precipitação seja na média histórica de dezembro até abril. Para esse período, a MLT é de 1.162 metros cúbicos por segundo. Lembrando que a MLT a gente considera o período de 1941 até 2015. Então, no cenário de vazões com precipitações na média, nós esperamos vazões em torno de 59% da MLT. No cenário de vazões com precipitações 25% abaixo da média, né, nós estamos simulando vazões em torno de 35% da MLT. E no cenário de precipitações iguais às ocorridas em 2014, ou seja, dezembro de 2014 e janeiro a abril também de 2014, nós simulamos vazões em torno de 33% da MLT. No próximo slide, nós temos então a avaliação dos mínimos históricos mensais. Lembrando que nós já quebramos o recorde mínimo histórico de vazões em 4 meses, né, nessa bacia. No mês de novembro, nós estamos realmente muito abaixo, né, da vazão mínima histórica que foi observada em 2015. Entretanto, se vocês olharem as linhas pontilhadas coloridas somente para o mês de novembro, a gente pode perceber que todos os nossos cenários, eles canalizam e eles ficam no mesmo patamar, que ainda é um patamar abaixo da vazão mínima histórica que tinha sido observado em 2015. Para os próximos meses, né, é necessário que a gente avalie um pouco mais o acompanhamento dessas precipitações para a gente avaliar como que ficaria a vazão de 2017 em relação às mínimas históricas já ocorridas nessa bacia. Essa era a nossa contribuição para hoje e nós ficamos à disposição. Ok. Vamos passar então para a apresentação do ONS e depois nós abrimos para comentários e perguntas. Então, ONS, por favor. Bom dia a todos. Nós vamos mostrar, né, a avaliação das condições hidrológicas e de armazenamento na bacia do Rio São Francisco, né, uma atualização de hoje, né, de 20 de novembro. Próximo, por favor. Em termos de condições hidrológicas, né, o mês de novembro de 2017, Três Marias, ele melhorou um pouco, né, 10% da MLT, mas permanece sendo o pior novembro de todo o histórico, né, só um destaque para esse mês de novembro. Em termos de vazões incrementais, estamos até agora verificados, né, até o dia 19 ontem, com 20% da MLT e agora não mais o pior, né, agora no ano de 2015 ele passou a ser o pior e o mês de novembro, em termos de vazões incrementais, passou a ser o segundo pior, tá? Então ele diminuiu um pouco a criticidade dele. Continua muito crítico, lógico, né, mas ele já não é o pior de todo o histórico, ele já é o segundo pior. E como consequência, a vazão total de Sobradinho, ela está com 11% da MLT, também passou a ser a segunda pior série histórica, né? A pior ficou como sendo, passou a ser, né, o ano de 2015. Em termos de maio a novembro, o reservatório de Três Marias está com um período, né, 21% da MLT, o pior maio a novembro do histórico. Em termos de vazões incrementais, 26% da MLT, o pior também, né, em termos de vazões incrementais a Sobradinho. Em termos de vazões totais a Sobradinho, 25% da MLT também, o pior maio a novembro do histórico. Atualizando aí o acompanhamento das condições hidrológicas, né, de Três Marias. Próximo, por favor. Aí vemos, né, em termos de vazões verificadas, essas vazões dos últimos dias, ela realmente ficou abaixo, né, do que a CEMIG tinha mandado para a gente naquela previsão inicial. Então vocês vão ver que o armazenamento de Três Marias em relação ao que a gente tinha na semana passada está um pouco abaixo, porque as vazões verificadas foram um pouco abaixo. Só o que o Semadem perguntou, né, tivemos, né, do dia 1º para cá realmente uma melhora nas condições de Três Marias. Por exemplo, no dia 1º estávamos com vazão na total a Três Marias de 35 metros cúbicos por segundo. Hoje estamos com 71, né? Então melhorou um pouco, mas mesmo assim as vazões verificadas foram inferiores ao que tinha sido encaminhado pela CEMIG, né? E aí, olhando o gráfico, né, a curva verde é a atualização que a CEMIG nos encaminhou na quinta-feira passada, né? Como eu falei, é sempre na sexta-feira passada, que representa 147 metros cúbicos por segundo, né? Isso para o fechamento do mês de novembro, tá? Próximo, por favor. Nesse gráfico aí vemos
os postos, né, do Médio São Francisco, né, com invasões da Chesf, e aí um destaque, né, os gráficos rosa e o azul são mais próximos do início da montante da bacia, mais próximos na área de Minas Gerais ainda, né? Então São Romão, São Francisco, eles já em recessão, né? Eles estavam em um processo de aumento de vazões, agora em recessão, e aí a água sai propagando, né, de todo o trecho a trecho no rio, e aí o destaque para a gente agora realmente é a vazão de Morpará, que é a vazão laranjinha, e a própria afluência Sobradinho, que é o cinza, né? Então agora a água percorrendo o rio está chegando nesses postos, né? No posto de Morpará e no próprio reservatório Sobradinho, que está com afluências em ascensão. A título de exemplo, no dia 3 de novembro, a vazão do posto Morpará era 467 metros cúbicos por segundo, e hoje, dia 20 de novembro, estamos com 810 metros cúbicos por segundo, né? Então realmente tivemos um incremento considerável, né, nesse período, né, do dia 3 até o dia 20 de novembro. Em termos de chuva, praticamente realmente não tivemos chuva nos últimos 5 dias, que é muito pouco, né, 2 milímetros, né, em vários postos da bacia, mas aquela chuva representativa que tivemos anteriormente, nos últimos 5 dias realmente não tivemos no trecho incremental. Próximo, por favor. Aí mostramos a atualização do reservatório das vazões afluentes a Sobradinho, e aí o verde, né, o vermelho o verificado, e o verde a previsão que fizemos na quinta-feira na revisão PMO, né? E aí eu destaco que esse aí é um limite inferior, né? Uma vazão, é uma previsão mais pessimista, né? Fizemos na quinta-feira junto com a revisão PMO, mas é um outro cenário, né? Um cenário que a gente chama um pouco mais pessimista, tá? E esse verde aí equivale a 393 metros cúbicos por segundo, né, que é 21% da MLT, tá? Então, essas são as vazões que estamos trabalhando, né, nessa perspectiva de armazenamento até o dia 1º de dezembro. Próximo, por favor. Ok. Em termos de premissas, né, de defluência, mantemos Três Marias agora com 80 metros cúbicos por segundo, né, do dia 20 até o dia 30 de novembro, e assim permanece também até o final de abril. Sobradinho, né, em termos de médio, 615 metros cúbicos por segundo, aquela que destacamos da semana, né, a necessidade da evolução do 550 para 650, que estamos acompanhando semanalmente, para que o reservatório de Itaparica não baixe de 10%, tá? Então, em nossas simulações, esse aumento de defluência vai ser necessário para que a gente consiga manter o reservatório de Itaparica com 10%. E em Xingó, nós permanecemos com os 550 metros cúbicos por segundo. Próximo, por favor. Aí, com isso, Itaparica, né, ele está saindo de 12,2 para 10,1 no dia 1º de dezembro, né, 12,2 a simulação de hoje, né, verificado, previsto para o fechamento de hoje, chegando a 10,1 no dia 1º de dezembro. Três Marias, saindo de 6,1 para 6,7, e aí destaco, né, um pequeno, né, aumento, né, 0,6, né, do armazenamento. E Sobradinho saindo de 2,1 para 1,8, né, praticamente estável, né, baixando um pouco, né, por conta do aumento da defluência para atendimento a Itaparica. Ok, o próximo, por favor. Em termos de médio prazo, a perspectiva para de dezembro a abril, vamos apresentar as premissas agora, né? E aí mantemos, né, aquelas premissas, né, de simulações em termos de afluências para Três Marias, os últimos 5 anos, a pior sequência de últimos 5 anos, que equivale a 39% da MLT. Também fizemos a simulação com o período 2016, no caso, dezembro de 2016 a abril de 2017, que representa 32% da MLT. Tá? Vamos mostrar esses resultados. Em termos de defluência, 80 metros cúbicos por segundo, permanece, né, aquele cenário, né, que a CEMIG nos encaminhou. Dezembro a abril, 80 metros cúbicos por segundo. Próximo, por favor. E aí, com isso, né, partindo do 6,7 que o reservatório de Três Marias deve atingir no dia 1º de dezembro, deveremos atingir 36,4 no dia 1º de maio, se verificar, né, o cenário da pior sequência dos últimos 5 anos, ou 30,1
4, se verificar a série dezembro de 2017, dezembro 16, abril 17, né? Repetindo a série verificada. Tá? E aí destacando também que para atingirmos os 50% da curva de segurança, teríamos que ter, né, um verificado de dezembro a abril 53% da MLT. Tá? Os dois cenários, né, o verificado no dia 1º de maio do ano passado foi 31,9%, né? Então, os dois cenários bem próximos ao verificado no dia 1º de maio desse ano, na verdade, né, do ano de 2017. Próximo, por favor. E aí, em termos de premissas, né, para o trecho, né, para os reservatórios de Sobradinho e Xingó, em termos de afluências incrementais, também a sequência dos piores 5 anos, né, que são os últimos, né, 2012 a 2017, com 47% da MLT, e também um outro cenário que vamos apresentar, 16 e 17, também com 31% da MLT, como temos mostrado, né, semanalmente nas reuniões. Em termos de defluência, né, os 550 em Xingó, né, na verdade, Sobradinho e Xingó, só que para poder manter Xingó com 550, sempre temos que acrescentar um pouco mais, né, a defluência de Sobradinho, né, aumentar um pouco para que a gente consiga manter Xingó com 550. Próximo, por favor. E aí, com isso, né, partindo do 1,8 no dia 1º de dezembro, chegaremos, né, os dois cenários, se verificando o pior da sequência dos últimos 5 anos, 34,7 no dia 1º de maio e 14,5 caso verifique o cenário 2016, dezembro de 2016, abril de 2017. E aí destaco, né, que os dois, um cenário é um pouco inferior ao verificado nesse ano de 2017 e o outro é superior, né? Verificamos nesse ano 15,5. Então, né, o 14,5 um pouco menor e o 34,7 bem maior, né? E destaco também que para atingir o 27,2 da curva de segurança, teríamos que ter 41% da MLT no período de dezembro a abril. Próximo, por favor. E aí, só em termos de política operativa, né, permanecemos, né, com uma defluência de Três Marias minimizada, assegurando o atendimento dos usos múltiplos, né, a questão do Jaíba. E em termos de cronograma, né, agora não temos diferença, né, reduzimos a defluência de Três Marias, permanecemos com ela com 80 metros cúbicos por segundo até o final de abril, né, essa é a perspectiva. Em termos de recomendações, né, continuando, né, em termos de reservatório a ONS-CHESP permanece, né, em avaliação a defluência de Sobradinho, também visando assegurar os usos múltiplos, né, e a questão sempre de olho em Itaparica, né, mantendo aquela política de mínimo de 10%. Tá? E aí permanecemos o acompanhamento das condições hidrológicas, visando identificar a necessidade de implementação de medidas adicionais. Era isso, senhores. Ok. Bom, algumas constatações. Esse ano, possivelmente, nós não vamos atingir o nível menor atingido em Sobradinho, que foi 1,03, quer dizer, então, pelo andar dos dados apresentados, né, a gente vai ficar no entorno de 1,8, então, não deve bater o recorde de Sobradinho, tá? Bom, vamos começar aí pela CEMIG. Tem alguma consideração adicional, CEMIG? Não, Joaquim, sem consideração. Ok, só confirmo, você está operando hoje em Três Marias com 80 metros cúbicos por segundo, certo? Exatamente, nós estamos praticando 80 metros cúbicos desde quinta-feira passada. O nível está constante, não caiu nem 1 centímetro e nem subiu também. Ok, obrigado. CHESP. Bom dia, Joaquim. Só complementando a informação com relação ao aumento de defluência de Sobradinho para manutenção de 10% em Itaparica, conforme apresentado pelo ONS, né, por Luana, a gente vê que até o final do mês de novembro a gente ainda não enxerga a necessidade dessa evolução das defluências de Sobradinho, mas vamos estar acompanhando com a ONS e qualquer necessidade de mudança comunicaremos. Ok. Bom, vou dar uma rodada com os estados. Igan, algum comentário sobre a volta da chuva nas bacias mineiras afluentes? Não, sem comentário. Aqui está
Belo Horizonte chovendo, né? Bom, o Rio das Velhas aumentou a vazão dele, mas sem comentários em relação às apresentações. Está havendo um sistemático aumento nas bacias mineiras, não? Afluentes. Sim. Só ainda temos algumas restrições, mas é porque elas têm durações de 30 dias, mas as vazões já restabeleceram. Ok. Bom, Pernambuco, algum comentário? Não, Joaquim, só aguardar mesmo. Acho que não tem muito o que fazer, não esperar. Alô? Sergipe. Não, Joaquim, nenhuma consideração. Só queria parabenizar o CEMADEM por apresentar as previsões a partir desse modelo GFS, que nós achamos ele muito mais apropriado. No mais, vamos aguardar aí que a chuva chegue e a gente consiga recuperar o estoque de água dos nossos reservatórios. Ok. Alagoas. Não, Joaquim, nenhum comentário a fazer não, só, claro, ficar esperançoso aí, como a gente viu, as vazões aumentarem significativamente na região dos reservatórios, principalmente Sobradinho, mas é só aguardar. Ok. Eu acho que dos projetos de irrigação, aqui eu acho que o Joaquim, principal... Estão me ouvindo? Sim, por favor. Bahia, a gente está com dificuldade... Nós estamos aqui com dificuldade, a gente não viu a apresentação, eu vi pelo meu computador, Topaz aqui do INEMA. Sim. Mas a gente também está no aguardo. Tivemos aí essa semana na ANA, por causa das recentes crises que a gente está convivenciando aqui no oeste do estado, de conflito pelo uso da água, na bacia do Rio Corrente, mas então tem um comentário adicional que tem que fazer, exatamente o que a gente solicitou, inclusive para a ANA, para nos auxiliar no processo de medições de vazões autônomas. Vazões, no momento, naquela região, na rede. Nós estamos sem contrato aqui, o contrato está solicitado há uns 15 dias atrás de fazer análise da rede, vamos dizer assim, analógica, né? A rede fluviométrica que a gente tem no alto corrente, no grande. E se vocês puderem dar uma força aí para que a gente possa, a CBPM, né, CPRM, puder fazer essas medições de vazões instantâneas hoje, seria interessante para a gente. O que a gente tem avaliado é que aquele conflito foi um conflito que, apesar de um enfoque muito forte sobre água, o volume de águas que a gente tem registrado naquela região, né, nas medições automáticas, nas medições que a gente acompanha, ela está dentro da normalidade, dentro das regras operativas ligadas à outorga, que é o Q90, mas são questões que a gente precisa mudar as regras operativas daquela área, a gente está justamente trabalhando nesse sentido e estudando nessa direção. Então, era isso que a gente tem que dizer, acrescentar. As chuvas já começaram naquela região, né, naquela parte mais do oeste do estado, e a gente espera que elas permaneçam por mais tempo. E pedir apenas para dar uma verificada aí também, porque a gente não está conseguindo receber pelo sistema aqui a imagem de vocês. A gente vê vocês, estão enxergando vocês, mas a apresentação não entrou aqui no sistema. A gente teve que abrir aqui no laptop da apresentação que foi enviada por e-mail. Mas é isso aí por enquanto. Normalmente, quando acontece isso, é o sistema de proteção que bloqueia, né? Normalmente. Bom, alguém gostaria mais de comentar, Jaíba? Se você pudesse comentar como está a situação, que já que foi reduzida a vazão lá em Três Marias, se vocês estão sendo atendidos adequadamente. Ok, Joaquim. O reflexo ainda é das chuvas, né? Nós temos com a cota aqui quase 70, 80 centímetros acima da cota mais baixa que tivemos. O reflexo dessa redução aí, eu acho que deve ser na próxima semana, né? Mas tem chovido aqui também na região e ainda não temos reflexo, né, dessa baixa aí para 80 metros cúbicos por segundo. Ok, mas vocês estão convenientemente atendidos, certo? Então, ok, está dentro do combinado aí com a CEMIG, né? Encaminhamos as cotas para a CEMIG, essas simulações aí,
né? Estamos aguardando esse reflexo dos 80 aí, que, como nas operações anteriores, estava dentro do combinado. Ok, muito obrigado. Bom, alguém mais que por videoconferência gostaria de comentar? Bom, então nós temos como perspectiva o atingimento das metas que, relembrando, que fixamos lá em maio, que foram 5% em Três Marias, 0% em Sobradinho e 10% em Itaparica, né? Então, os números mostraram que nós estamos um pouco acima, quer dizer, 2%, 1% e quase 2% acima em Três Marias e também em Sobradinho, né? Isso não quer dizer que estamos numa situação boa, né? Está com 1,8% de volume útil, não é confortável, mas ficou dentro do planejado, com a margem de erro que é possível ter em relação a esse tipo de ação, né? Alguém tem alguma coisa? Não, vou para a parte 2, que é assuntos de natureza geral, que nós encaminhamos um e-mail para todos, tratando de uma coisa que nós estamos já há mais de um ano fazendo, que é uma elaboração de uma minuta de regras de operação do sistema do São Francisco. A ANA criou um GT chamado GT São Francisco, com a participação dos estados e com a participação do Comitê de Bacia, que realizou diversas reuniões nesse tempo. Nós elaboramos como agência uma minuta de resolução. Essa minuta de resolução nós encaminhamos ao ONS. O ONS, por sua vez, fez uma primeira nota técnica. Recentemente se reuniu com os agentes da bacia, particularmente CEMIG e Chess, e fez uma segunda nota técnica, e essa nota técnica foi entregue à ANA na última sexta-feira. Nós mandamos para todos essa troca de correspondências, essa resolução, para que todos tivessem avaliação da mesma. O GT está numa fase final de elaboração dessa minuta de resolução. Nós estamos programando, e vamos mandar o convite ainda hoje, para a próxima quinta-feira pela manhã, a realização da última reunião desse GT, no sentido de que seja avaliado as contribuições que o ONS fez à resolução. Basicamente, tem um ponto em destaque, né? Foi a mudança que nós considerávamos para a situação normal de Três Marias e Sobradinho, quando o reservatório estivesse acima de 70% dos seus volumes úteis. E o setor elétrico, o ONS, solicitou que isso fosse rebaixado para 50%. E esse é um ponto em discussão que vai prevalecer nessa reunião, esse assunto, tá? Então, vamos ter uma discussão na próxima quinta-feira de fechamento da posição que aí vai permitir a ANA internamente fazer as suas análises e encaminhar para a decisão da diretoria colegiada. Então, eu já antecipo que vai sair um convite para todos na próxima quinta-feira, às 10 horas, para todos os membros do GT São Francisco, que são os estados mais o Comitê de Bacia. Tá? Bom, alguém gostaria de ter alguma consideração sobre esse tema? Alô, Joaquim? Sim, por favor, Ivanildo. São duas coisas. Primeiro, nós estávamos aguardando exatamente essa nova resolução, a nota técnica do ONS,
para fazer a reunião num grupo que foi criado de assessoria à DIREC, que é um grupo para fazer o acompanhamento dessas decisões. Eu não estive com o Anivaldo esse final de semana, na verdade a gente teve uma última reunião na Câmara Técnica na segunda-feira, na matéria de plano, e ainda não tenho nenhuma posição com relação a essa reunião de quinta-feira, que nós vimos agora. Né? Nós estamos, pelo lado da universidade, já que eu estou participando deste grupo, a gente está fazendo uma avaliação do modelo, né? A parte do modelo a gente está fazendo as simulações, mas estamos com algumas dificuldades com relação a esses dados, até que conversamos com você no encontro lá do comitê, e você me disse que estava aguardando essa nova avaliação do ONS para que a gente pudesse contar. Eu acredito que a gente possa se encontrar na próxima semana lá no Simpósio da BRH, eu não sei se você vai estar indo, aí achei que talvez fosse melhor conversar pessoalmente sobre isso. O grupo aqui da universidade que está fazendo essa avaliação vai estar todo presente. Não sei, você vai estar na BRH? Sim, mas eu me coloco à disposição para a gente fazer uma videoconferência específica com vocês antes disso, porque, como eu estou dizendo, a gente está numa fase de fechamento já, e nessa fase de fechamento eu tinha que tirar as dúvidas que vocês tivessem, né, e porque esse assunto vai ser submetido à direção da ANA, né, que vai deliberar sobre ele. Então, tem um tempo curto. Então, eu me coloco à disposição para fazer uma videoconferência específica com vocês, mas eu estarei também na BRH, tá? Uma outra coisa é consequência da reunião da Câmara Técnica de Planos. Eu não sei se Pedro Lessa está presente, mas ele colocou da dificuldade que ele teve aí de fazer a interpretação do material que foi solicitado com relação à atualização da curva-chave do Propiar. Então, a Câmara Técnica, do qual faço parte, a Ana Catarina é a coordenadora, fez uma solicitação especial de que as curvas-chave do Baixo São Francisco, de todos os postos que são monitorados pela ANA, que fossem passados para o comitê para que fosse encaminhado à Câmara Técnica. Não na forma bruta, mas na forma já de equação, em que pudesse ser melhor interpretado. Isso aí é um repasse de uma solicitação da Câmara Técnica. Ok. Chegando essa solicitação, normalmente ela vai para a área técnica da ANA específica, que cuida disso, que é a área de gestão da rede, né? Então, não tem por que a ANA não atender rapidamente quando chegar essa solicitação. Alguém tem mais alguma consideração sobre... Joaquim? Oi, chefe, Patrícia. Com relação à nota técnica encaminhada pelo ONS sobre a avaliação da proposta da regra de operação, né, nós conversamos, né, tiveram 2 momentos, uma reunião por videoconferência e depois uma reunião por teleconferência na sexta-feira, em que a CHESF encaminhou tanto em 20 de outubro quanto na sexta-feira as considerações com relação à nota técnica, né, de avaliação da proposta da regra de operação, e o que a gente conversou é que algumas coisas não foram incorporadas pelo ONS nessa nota técnica encaminhada. Talvez pelo tempo, e não deu tempo da gente se aprofundar com relação a isso, mas a CHESF vai estar encaminhando uma correspondência com as suas contribuições complementares, e eu chamo a atenção especificamente pelo ponto que você colocou aqui, que é a alteração do limite entre a faixa normal e a tensão. No caso do reservatório de Três Marias, realmente, nas análises do ONS, ficou evidenciado que 50% seria uma faixa mais factível. Agora, para o caso de Sobradinho, não. Esse número seria 60%. Então, a CHESF vai explicitar isso na correspondência, e porque isso não ficou incorporado na nota técnica do ONS, e a gente vai estar encaminhando tanto para o ONS quanto para a ANA e para a distribuição para o conhecimento de todos. Ok? Eu só pediria que você tentasse encaminhar antes de quinta-feira, o mais depressa possível, por conta de que a gente está programando essa reunião aqui na quinta-feira e vamos tentar chegar a um entendimento sobre esses números nessa data, tá? Bom, hoje esse assunto não é para ser discutido a resolução aqui, é simplesmente dar conhecimento que vai ter a reunião na quinta-feira, as pessoas podem ler e cada um a seguir seu canal adequado, quer dizer, quem é membro do comitê, através do comitê, fazer sugestões, quem é dos estados está convidado já antecipadamente, e o do setor elétrico vai participar no sentido de que vamos discutir também as considerações que foram do
ONS. E nós vamos abrir, só antecipando para a Chess e para a CEMIG, a participação dos dois na reunião também, tá? Bom, alguém mais gostaria de tecer considerações? Joaquim, pedindo licença a todos os demais, eu gostaria apenas que você antecipasse o horário dessa videoconferência na próxima quinta. A videoconferência vai ser 10 horas, tá? Essa é a hora normal que nós fazemos a videoconferência, porque algumas pessoas estão em horário de verão no Nordeste e para conciliar os interesses também 10 horas fica adequado. Tá? Então, deve ser 10 horas. Mas a gente antecipadamente vai mandar hoje esse convite, tá? Bom, eu não vou pretender estender a reunião mais que o necessário. Eu vou só abrir aqui para as pessoas da mesa se tem alguém que gostaria de comentar sobre algum assunto específico. Bom, não tendo, então vamos agendar a nossa próxima reunião dia 27. Torcer que a situação tenha realmente tido a sua inflexão em relação às vazões, no sentido que a partir de agora a vazão de entrada do reservatório seja superior às de saída, né? E nós tenhamos então uma estabilização e recomeço do enchimento dos reservatórios, a um nível que nós não sabemos qual, mas é importante que tenha essa inflexão de queda, né? Bom, então gostaria de agradecer a todos e vamos nos encontrar no dia 27, 10 horas, tá? Muito obrigado a todos.